Olá! Hoje falaremos sobre os desmaios. Você sabia que existem tipos diferentes de desmaios? Vamos entender como lidar em cada situação. Os desmaios são definidos como uma mudança repentina e temporária no corpo, normalmente causado por uma perda breve de consciência, mas com recuperação espontânea. Também conhecidos como síncope, os desmaios são responsáveis por uma porcentagem considerável de atendimentos diários nos hospitais e podem estar ligados a vários possíveis motivos, desde causas benignas, como uma queda de pressão por estar muito tempo em pé, ou por causas malignas, relacionadas, por exemplo, a uma arritmia cardíaca. Desta forma, ao presenciar o desmaio de alguma pessoa, é importante solicitar imediatamente o resgate de urgência. Entretanto, são indicados alguns procedimentos prévios para lidar com a situação da vítima, como formas de evitar complicações pela falta de consciência, caso ela se prolongue. É importante ressaltar que todos os desmaios têm uma causa principal, que é a hipotensão, ou seja, pressão baixa causada por uma alteração dos mecanismos de autorregulação do cérebro. Por outro lado, eles são classificados em 3 categorias principais de síncopes. A primeira é a síncope reflexa, ou neuromediada, que se subdivide em ainda 3 categorias, que são a síncope reflexa vasovagal, síncope reflexa situacional e síncope do seio carotídeo. Além da síncope reflexa e suas 3 subdivisões, ainda temos a síncope ortostática e a síncope cardíaca. No caso da síncope reflexa ou neuromediada, ela está relacionada às causas de desmaios mais comuns em todas as idades. Vamos entender agora como são caracterizadas as suas 3 subdivisões. A síncope reflexa vasovagal, também conhecida como lipotimia, que ocorre em resposta ao início repentino do mecanismo de vasodilatação, pode ser causada por emoções fortes, ambientes quentes ou situações estressantes. Já a síncope reflexa situacional, como seu nome já descreve, acontece em situações específicas, como por exemplo, muitas horas em pé em um ambiente muito quente, como uma fila. E a síncope do seio carotídeo, que é a terceira subcategoria da síncope reflexa. Se caracteriza por, em sua forma espontânea, ser pouco frequente, mas em sua forma provocada pode ser mais grave, tendo os idosos como principal público. Além da primeira categoria principal de desmaios, que é a síncope reflexa, ainda temos a ortostática e a cardíaca. Vamos entender como elas se caracterizam. A síncope ortostática é aquela que acontece quando se permanece em uma mesma posição por um longo período. São comuns quando uma pessoa se levanta depois de muito tempo sentada ou deitada, podendo ser confundida com a vertigem. Entretanto, isso se dá devido ao resultado de falha do mecanismo vasoconstritor, que é o processo de contração dos vasos sanguíneos, e esse processo ocorre pela diminuição ou ausência do reflexo do cérebro. Esses sintomas da síncope ortostática são comuns e ocorrem em resposta a uma alteração súbita de postura. Por fim, a terceira categoria de desmaios é a síncope cardíaca. Essa categoria de desmaio é considerada como a mais grave, por ser a principal causa de mortes súbitas. Por outro lado, ela é a mais fácil de se tratar por ser resultado de alterações cardíacas. Além disso, a síncope cardíaca está dividida em 2 subcategorias de síncope, a síncope arrítmica e a síncope devido à estrutura de doença cardíaca. Os desmaios podem apresentar diferentes níveis de gravidade. São eles o desmaio ligeiro, moderado e severo. No desmaio ligeiro, a vítima apresenta tontura e não chega a ter uma perda total de consciência. No desmaio moderado, ocorre uma perda de consciência rápida. Ao encontrar alguém que já está desmaiado, normalmente não é possível identificar a causa sem que a vítima seja atendida por um profissional de saúde. Por isso, o ideal é acionar imediatamente o serviço médico de emergência. Sendo assim, no desmaio severo, é extremamente importante que o resgate seja acionado com urgência, pois a vítima pode sofrer até mesmo uma convulsão se a falta de sangue no cérebro se prolongar por muito tempo.
Vamos entender agora como realizar os primeiros socorros diante de desmaios. Se há alguém com um desmaio severo, realize os seguintes procedimentos. Verifique a respiração e os batimentos cardíacos. Levante o queixo da vítima para facilitar a passagem de ar. Se for possível e não for agravar ainda mais a situação da vítima, coloque-a deitada de costas em um lugar confortável, retirando objetos que ela possa se machucar, como pulseiras, relógios e óculos. Afrouxe as roupas da vítima. Se for possível e não for prejudicar o estado da vítima, eleve suas pernas cuidadosamente, pois isso pode ajudar a pressão a voltar ao normal, caso ela esteja baixa. Acione o serviço médico de emergência imediatamente e, se por acaso o estado de perda da consciência passar, deixe a vítima descansar enquanto aguarda o atendimento médico. Além de conhecer os primeiros socorros diante de desmaios, é necessário saber o que não fazer nessa situação, como não dar tapas no rosto da vítima para tentar acordá-la, não jogar água sobre ela e não oferecer líquidos à vítima. É importante lembrar que quem presta os primeiros socorros deve conhecer suas próprias limitações, pois não substitui o atendimento médico. Sendo assim, é possível compreender que os desmaios são situações comuns, mas que devem ser observados atentamente, pois podem ter origens benignas ou malignas. Esperamos que tenha compreendido as características que podem envolver um desmaio e como lidar nessas situações. Até a próxima!